Pronto, Padão, estamos ao vivo. Show! E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente resolveu fazer uma mudança aqui para o nosso bate-papo no YouTube. A gente teve alguns probleminhas de conexão ontem e isso acabou atrapalhando alguns colegas, claro, de assistir o nosso bate-papo. E a gente resolveu fazer um teste hoje para ver como é que seria essa conversa no YouTube. Eu acho que vai dar super certo, né? É só vocês fizeram o jogo de campo para fazer o link de entrada e tal, e vai dar tudo certo hoje, fiquem tranquilos. Eu queria pedir uma coisa muito importante. Eu sei que vocês devem ter várias perguntas para fazer sobre o que a gente está conversando. Eu não vou conseguir responder as perguntas agora, então deixem para fazer as perguntas assim que eu terminar a apresentação, e eu vou estar disponível para vocês, para a gente poder tirar essas dúvidas e tal, e falar do assunto muito importante, que é o assunto de hoje, sobre engajamento e sobre tratamento da dor, que tem tudo a ver com a nossa prática. Então, para quem não me conhece, e me conhece às vezes pelo Instagram só, né? Eu sou Arthur Padão, eu sou fisioterapeuta, e bem-vindos à nossa Semana do Fisioterapeuta Descomplicador. Mais uma aula da nossa semana, na verdade, a nossa segunda aula do tema. E muito obrigado novamente por vocês confiarem que a gente está fazendo um trabalho sério e de que vocês, isso tudo que eu vou conversar com vocês hoje e também a live de domingo possa ajudar vocês a terem melhores resultados, se engajarem melhor no atendimento em dor e que seus pacientes possam ficar muito satisfeitos com o que vocês estão entregando para eles no final das contas, né? Então, enquanto vocês estão chegando, outras pessoas vão chegando, eu queria contar uma coisa para vocês. Eu preparei mais uma surpresa, a gente teve uma surpresa ontem, então tem mais uma surpresa para a aula de hoje, né? A gente falou em alguns detalhes e tal, mas tem gente que não estava na aula de ontem, então só para saber, teve uma surpresa na aula de ontem e vai ter mais uma surpresa na aula de hoje. Então, liga o seu sistema de saliência cerebral para prestar atenção, e que isso é muito importante. Então, a gente vai fazer novamente um super resumo da aula disponível para vocês, né? Vocês vão ganhar esse resumo depois, né? Mas tem que assistir até o final, porque, novamente, a gente vai ter uma senha para destravar essa apresentação. E de ontem também teve, hoje também vai ser a mesma coisa, e amanhã, próximo ao meio-dia, a gente vai liberar o acesso do PDF com essas informações para que vocês possam curtir e aproveitar ao máximo as aulas de ontem e também as aulas de hoje, né? E, como ontem também aconteceu, a gente vai sortear uma vaga no Método PET Dor, que é o Programa de Educação e Treinamento em Dor, que eu já fiz esse treinamento milhões de vezes presencialmente, mais de 60 turmas espalhadas pelo Brasil, pude treinar vários colegas fisioterapeutas e a gente preparou esse material de forma online para que vocês, e no final da aula eu vou explicar como é que ele funciona, né? Quem não está participando dos nossos grupos do WhatsApp, ou até mesmo se inscreveu para a semana, entra lá no grupo do WhatsApp, né? É importante porque a gente vai ter essas 3 aulas gratuitas para ajudar vocês a melhorar esses aspectos relacionados ao treinamento em dor, e a gente está avisando a todos os grupos do WhatsApp que estão envolvidos com a Semana do Fisioterapeuta Descomplicador. Então, para que você não perca nenhuma informação sobre as aulas, materiais, links complementares, e até mesmo o PDF com a senha secreta, eu estou mandando tudo pelo grupo do WhatsApp. E se você não se inscreveu em nenhum link desses, vai lá na minha bio e se inscreva logo na Semana do Fisio Descomplicador, para que vocês possam continuar batendo esse papo comigo diretamente, né? Então é muito importante, eu tenho um desejo muito pessoal que vocês sejam bem treinados em dor. Então eu gostaria muito que vocês saíssem dessas 3 aulas conseguindo entender melhor sobre dor, e mesmo que você tenha dificuldade na sua avaliação, e cara, não se preocupe, todo mundo tem dificuldades na avaliação, eu também tenho as minhas dificuldades, né? Então, mesmo que você tenha essas dificuldades, eu quero mostrar para você que você pode ultrapassar essas dificuldades e tratar corretamente as dores crônicas do seu paciente e se tornar uma referência para o seu público, na sua cidade, no entorno de profissionais que você está envolvido, né? Então, afinal, depois que eu me tornei um especialista em dor, ou vou falar melhor, um profissional especializado, porque a especialização ainda não existe no Brasil, mas eu me tornei especializado no tratamento de dores crônicas e consegui melhorar os meus atendimentos aos meus pacientes de forma mais assertiva, ajudando a resolver seus problemas da melhor forma que eu podia entregar. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês
para que vocês sintam a alegria que eu sinto quando eu atendo uma pessoa com dor crônica, que é difícil, que é complicado, que tem vários entraves, e ele consegue ter ganhos, né? Hoje mesmo, uma paciente minha, ela viu que não estava tendo, disse que não tinha melhora nenhuma e que estava da mesma coisa que semana passada, é porque ela estava muito focada na dor. E a gente foi conversando sobre esses aspectos e, no final de contas, ela entendeu que ela parou de ter dor constante, que ela parou de ter dor intensa, apesar de ainda ter dor, e a sua dor flutuava menos. Ela tinha flutuações mais longas, ou seja, tinha menos impacto funcional. Então, esses detalhes podem fazer diferença entre o paciente conseguir ter um bom engajamento e uma boa recuperação funcional no final das contas. Então, é muito importante que vocês podem ter super resultados quando vocês são bem treinados, estão avaliando bem o paciente para que escolham os melhores métodos de tratamento para o seu paciente com dor. Então, parabéns a você, doloroso e dolorosa, que estão aqui me assistindo, né? Conseguindo participar dessa segunda aula. Às vezes o horário não bate tão bem aí para todos, tem filho, tem família para resolver, mas, então, esse compromisso que eu tenho com vocês também é muito importante para mim, espero que seja também importante para vocês e que vocês não desistam de se tornar uma referência na área de vocês, né? Então, hoje, o nosso assunto doloroso da aula é falar sobre como tratar e engajar o paciente com dor. Tema extremamente complexo, que demanda uma série de habilidades do profissional de saúde, mais voltados agora à nossa área da fisioterapia, e você está aprendendo aqui comigo um pouco sobre esse assunto, mas a ideia é colocar tudo em prática o que vocês estão aprendendo no dia a dia. Essa é uma coisa muito importante que me faz um fisioterapeuta doloroso e muito feliz com os meus alunos, inclusive, né? Então, essas 3 aulas são focadas nisso, né? Porque uma complementa a outra, e assim você vai conseguir entender melhor como se tornar uma referência para o seu tratamento, para o seu paciente, no tratamento de dores crônicas, a causa da dor, os mecanismos, entender a neurofisiologia, os métodos de educação. Então, para isso você está aqui comigo no final das contas, né? Então, como eu falei para vocês, essa aqui é uma aula que complementa a aula de ontem, e a aula de hoje vai complementar a aula de amanhã, mas se você não assistiu essa primeira aula, não tem problema, né? Se você está cadastrado no evento, ou participa do grupo do WhatsApp, ou está na lista de e-mails, você recebeu essa aula de ontem e vai poder assistir com calma, paz no coração, clima namastê. Então, anota tudo que você tem que anotar, mas se quiser voltar à aula de ontem, volta, que também foi muito legal, fiquei muito feliz com o resultado da aula de ontem, espero que a aula de ontem tenha ajudado vocês a compreender melhor sobre os nossos erros que a gente acaba tendo na prática, que nem todo mundo erra, faz parte da vida, né? Então, a gente vai continuar falando aqui do fisioterapeuta descomplicador, e eu recebi muitos comentários muito positivos sobre a aula de ontem. A gente teve uma live bombante de mais de 1.300 pessoas participando ao mesmo tempo, com mais de 2.000 pessoas passeando lá pela live. Então, eu nunca imaginei ter um resultado desse. Assim, foi muito legal, fiquei muito feliz, né? Então, chegou até travar um pouco aqui a minha internet, muita gente participando, e é por isso que eu faço o que eu faço. Eu gosto muito de ajudar vocês, eu gosto de ajudar os pacientes, ajudar os meus colegas fisioterapeutas, treiná-los, deixá-los mais preparados para atender um público complexo, que não é todo mundo que vai desenvolver habilidades para fazer isso, para que vocês tenham bons resultados e tornem-se uma referência. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês e que a gente tenha resultados similares. Ou seja, eu bem treinado, vocês bem treinados, a gente vai conseguir ter resultados muito próximos assim. Então, só mostrar para vocês um pouquinho sobre o que a gente viu ontem, né? Quais foram os comentários aí dos meus colegas. Deixa eu ver aqui. Então, vou só compartilhar aqui a tela rapidinho para vocês verem. Olha o que eles falaram, né? Fiquei muito feliz, né? Dizendo que a gente falou dos erros relacionados à prática do fisioterapeuta, né? Vários deles, e aqui os dolorosos que participaram e entenderam melhor as diferenças entre medo e fobia de movimento. Isso aí é um erro grave, né? Fazer essa diferenciação para a gente não taxar o paciente de cinesiofóbico. Eu acho um problema isso, né? E aí você acaba, se você entende um fenômeno de forma errada, você tende a escolher as suas intervenções de forma equivocada, e a chance daquilo não dar certo é muito grande. Então, aqui a Ana Paula falou da diferença de cinesiofobia e medo, que faz muito sentido para ela, ficou muito feliz em participar, né? E eu percebo aqui que essa turma é bem acadêmica ainda, então espero que isso ajude aí na formação acadêmica de vocês, é muito importante para mim. E aqui do Carlos, né, que é aluno de físio, né, ele
ele acredita nessa profetização do relacionamento e tal. Então, ele vem lendo bastante sobre neurociência, né? O homúnculo de Penfield é uma área importante que tem a ver com o nosso córtex motor. Isso tem chamado bastante a atenção deles e isso ajudou ele a entender melhor as diferenças das dores, dos tratamentos, abordagens. É isso aí, galera, é isso aí. Começar desde acadêmico. A gente não teve isso na formação acadêmica. A gente quer desenvolver isso para que a gente chegue numa formação acadêmica mais diferenciada, no final das contas. E o Wanderson colocou aqui, disse que a aula foi incrível, show de bola, eu achei muito legal, fiquei muito feliz também. Ele entendeu um pouco melhor sobre as dores, como é que ele podia manter um bom relacionamento com o paciente, e isso faz parte da gente conseguir entregar o que a gente promete. A gente promete controle da dor, a gente tem que entregar controle da dor. Esse é um problema para dor crônica. Mas se a gente promete o ganho de função, promete a recuperação ou restauração funcional, você está mais próximo de uma meta alcançável, né? E no fim dessas aulas, quem quiser ir mais a fundo, né, é só na avaliação, tratamento, mecanismo, né, vir participar do curso do Método PET-Dor, que é o Programa de Educação e Treinamento em Dor. Então, a gente vai chegar lá. A gente não vai falar sobre isso agora, né, porque não vai dar tempo, hoje está muito corrido dentro do que eu vou apresentar para vocês aqui, mas eu queria mostrar para vocês o depoimento de uma aluna que eu tive no curso do PET-Dor, presencial, aqui no Rio de Janeiro. Olha o que ela falou. Vou soltar aqui para vocês ouvirem. Bom, eu me chamo Dalila Faleiro, eu sou do Rio de Janeiro e sou fisioterapeuta. Na verdade, eu não tinha muita noção de uma avaliação mais específica para pacientes com dores mais complexas. Eu acho que a parte de exame neurológico, de testes somatosensoriais, era algo que não fazia muito parte do meu universo em termos de avaliação. E de tratamento, eu consegui olhar o paciente de uma forma mais integral e não somente ali o local da lesão dele, entender que não necessariamente ele vai ter uma lesão para ele ter dor. Então, de fato, abriu a mente. Bom, a minha avaliação mudou completamente. Primeiro que mudou a forma, a anamnese. Algumas perguntas eu incluí na minha anamnese, alguns testes eu incluí na minha anamnese e o tratamento também. A gente para de ficar pensando em tratamento somente localizado e específico para um diagnóstico e a gente começa a olhar o paciente de uma forma mais ampla. Eu diria que hoje em dia os resultados são muito melhores por esse entendimento. A dor crônica é algo muito profunda, eu diria. Então, quando a gente entende e vê que tudo interfere na melhora ou na piora do nosso paciente, a gente consegue fazer um tratamento mais específico, apesar dele ser global, então os resultados são bem melhores. Valeu super a pena, que eu fiz 2 vezes. Eu faria de novo para fazer uma reciclagem. Assim, eu me sinto muito mais preparada e com um olhar realmente que eu não tinha antes de fazer o curso. Então, foi muito legal poder ouvir o depoimento da Dalila, porque, assim como ela, eu tive muitos alunos que participaram do treinamento presencial, eu ministro eles desde 2014, olha quanto tempo tem, né? E os meus alunos mandam mensagens sobre o seu aprendizado, sobre suas evoluções, dúvidas que eles têm até hoje. Então, isso é muito legal poder receber esse feedback, mostrando que eles realmente se tornaram terapeutas mais preparados para atender o público com dor crônica, né? Principalmente com dores de uma forma geral, mas dor crônica é sempre um grande desafio para a gente, né? Mas essa aula não é para falar do curso, mas sim do conteúdo, né? Então vamos seguir aqui o nosso doloroso roteiro de aula e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente veio falar, que é do tratamento e engajamento do paciente com dor. Eu vou só abrir aqui o YouTube, que eu sei que vocês estão ao vivo comigo, para que eu possa acompanhar também essa evolução de vocês e avisar novamente, gente, que deixem os comentários para que a gente possa eu possa responder os comentários ao final e eu não ter não deixar para trás os comentários de vocês e tal, e isso poder funcionar bem. Tá? Fiquem tranquilos. E aí, quando acabar a apresentação, pode encher de comentário que eu vou dar uma revisada lá no YouTube, tá bom? Então, assim, uma das coisas principais quando a gente pensa em tratamento, engajamento, relacionamento, isso tem tudo a ver com relacionamento do paciente, é a gente melhorar a nossa forma de comunicação. Então, isso significa que a nossa comunicação com o paciente ela tem que ser impecável.
E eu digo assim, impecável mesmo, porque os pacientes que vocês querem atender e vocês querem melhorar a proposta de vocês com dores crônicas, são pacientes que já passaram por N profissionais, são pacientes que já foram sofridos por uma série de procedimentos, até mesmo maltratados pelo sistema de saúde, pelos profissionais. Então, eles chegam mais sensíveis quando eles forem a vocês. Isso significa que, se eles chegam mais sensíveis, eles vão chegar mais irritados, mais transtornados, talvez mais estressados e, consequentemente, com maiores chances de desenvolver um nocebo, ou seja, de ter informações que podem agravar a sua condição de saúde. Acreditem, isso acontece. As pessoas desenvolvem esses cenários de nocebo e ficam piores. Então, esse relacionamento que a gente constrói inicialmente com o paciente é um relacionamento baseado em comunicação. Isso tem tudo a ver com a maneira como você organiza os seus métodos de avaliação. A avaliação, ela tem um roteiro que é muito importante a gente seguir dentro de uma forma geral, nos modelos de avaliação, para que você consiga entender o que você está pegando de informações iniciais, essa meiuca do assunto e o que você vai fazer com essas informações depois. Então, para que você se organize na avaliação, para que você possa utilizar os métodos adequados de avaliação, isso tem que ter anamnese, tem que ter o exame físico, tem coleta de outros dados e tal, até vocês chegarem nos diagnósticos e seguir adiante. Mas não adianta fazer uma avaliação no roteiro excelente se a sua comunicação com o paciente tiver alguma falha. Então, tem 2 tópicos relacionados a essa relação para o engajamento do paciente, que tem a ver com vínculo e comunicação. Porque, por mais que você fale, você precisa ser ativo, você precisa ter um automanejo, você tem que ter locus de controle interno, ou seja, a responsabilidade é dele, não minha como terapeuta, tem tudo a ver com a maneira como você vai construir esse relacionamento inicial. E como eu falei numa das aulas na semana passada, cara, isso é igual relacionamento de pares, tá? O vínculo e comunicação entre pares, às vezes dá liga, às vezes não dá liga. Se não der liga com o seu paciente, você não vai conseguir atender o cara direito. Então, tem que dar alguma liga, né, de alguma forma. Tem várias formas de a gente fazer essa liga, né? Mas a ideia é que a gente melhore o vínculo e a comunicação inicial para que a gente possa começar a dar uma chance do paciente curtir o que você está querendo fazer com ele, né? Então, pontos importantes para o vínculo. Empatia, né? É que você se colocar no lugar do outro, né? Você entender, olha, poxa, eu percebo que você está sofrendo muito, olha, eu consegui sentir a sua dor, o quanto você está limitado por isso, né? Mas eu estou aqui para te ajudar. Então, a questão da empatia, a simpatia, né? De você ser educado, simpático, agradável no seu relacionamento com o paciente, que essa construção desse relacionamento possa ser uma via de mão dupla para vocês dois, né? E os relacionamentos, de uma forma geral, que a gente constrói com terapeuta-paciente, são muito parecidos com os relacionamentos que a gente constrói com os nossos pares, né? Com confiança, com educação, com respeito ao próximo, né? Respeitando o que está acontecendo com ele, para que isso faça liga, ou seja, aliança. Aliança é uma liga, conectou. Igual aliança de casamento, é uma liga que faz o casal funcionar. É uma liga que vai fazer o terapeuta-paciente funcionarem juntos e shallow now. A comunicação é outro ponto, porque existem técnicas de comunicação que podem ajudar vocês a terem uma melhor parceria com o seu paciente. Então, quando estiver conversando com ele, olho no olho. A comunicação ela é verbal muitas das vezes, mas existe uma comunicação no ar que é de expressões corporais, que é de barulhos que o paciente emite, grunhidos, que é de movimentos, que é de tensão do clima, que é a comunicação não verbal. Então, você tem que ser muito bom para observar e escutar tudo que acontece, que o paciente traz para você. Mas não é só a informação, é a sua expressão corporal, é a maneira como ele fala, a maneira como ele se comunica, se ele se movimenta, se ele faz careta, se ele faz um grunhido, se ele faz movimentos aversivos, tudo tem a ver com essa comunicação. O toque é comunicação, o corpo é comunicação e a escuta ativa é comunicação com o paciente com dor. Então, se liguem nesses detalhes sempre, né? Para mim, dentro dessa questão do engajamento, eu sempre ensino um método infalível para os meus alunos que se chama avaliação dentro do modelo The Voice. O que significa isso? O programa The Voice é um programa super famoso que muitos de vocês conhecem, gostam e tal. Eu escutei muito, assisti muito The Voice. E tudo que acontece no The Voice acontece com a gente na prática.
A maneira como eles avaliam os candidatos, a gente avalia os pacientes na prática. A maneira como eles julgam os candidatos, a gente julga na prática. Ou seja, observando, escutando, dando atenção, focando onde tem que focar. E a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, o The Voice faz esses julgamentos iniciais, pelo menos nessa comunicação inicial, e a gente faz a mesma coisa com o paciente. A gente observa, a gente escuta, a gente testa, a gente diagnostica e a gente decide o que fazer. O cara do The Voice, ele observa o candidato, ele escuta a canção, ele percebe o clima, ele testa ele para ver se ele vai conseguir chegar lá, ele faz um diagnóstico e ele decide o que ele vai fazer, no final das contas. Então, essa é a forma como eu acredito que funciona na prática, né? Mas também, vocês têm que entender como isso fez sentido para mim ao longo do tempo, que tudo está integrado. O corpo, a mente, a emoção, o sofrimento, a vida, a espiritualidade, o ambiente. A gente não pode olhar essas coisas de formas separadas. A gente tem que olhar isso tudo de forma integrada. Porque a gente não avalia um corpo fora da mente, a gente não avalia uma mente fora do corpo, a gente não avalia a espiritualidade do paciente fora da sua cabeça. É tudo integrado, galera. Então, o fenômeno dor é um fenômeno complexo integrado. Então, para que você possa engajar o paciente, faça uma reflexão a respeito disso e entenda, cara, tudo acontece junto. Eu não consigo separar as coisas. Eu não separo crença de cognição, eu não separo crença de emoção, eu não separo movimento de emoção. Então, não dá para a gente pensar isso de forma separada. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Olhem tudo de forma integrada. Pode ser difícil, mas é melhor ser difícil do que você apenas olhar para a junta, a fáscia e o ligamento do paciente no final das contas, como se a gente fosse capaz de separar esses detalhes. E por que eu estou falando isso? Porque ele engajar este paciente aqui que eu estou mostrando na tela, esse cara aqui é hardcore, difícil, porque é o paciente que tem uma queixa crônica. Então, o paciente que tem uma queixa crônica, ele é mais poliqueixoso, ele tem comportamento doloroso, ele se sente incapaz de seguir a sua vida, ele sofre muito por isso. Os sintomas tendem a ser mais amplificados, exagerados, mas não é de propósito, mas é para mostrar, cara, olha, eu estou sofrendo, está doendo, está ruim, me ajuda. E existe uma sacola de exames de imagem que eu costumo chamar de locadores de dor, né? Cada tipo de imagem é um filme. Então, vários filmes tecnológicos demais são os métodos de avaliação mais tecnológicos possíveis que a gente conhece. Então, esse é um padrão de um paciente com dor crônica clássico, que é um paciente que sofre, que está aí procurando o sistema de saúde, vai na consulta de vocês, faz doctor shopping, vai a várias consultas ao mesmo tempo, né? Vai a vários médicos na semana, vários fisioterapeutas e continua buscando incessantemente explicações sobre a sua dor. Então, é tudo integral. E esse é o cara complexo, que vai dar dor de cabeça para vocês e que eu decidi quando era acadêmico. Olha que legal, né? Quando era acadêmico, em 2002, eu decidi, esse é o paciente que eu quero atender na minha vida. Então, e foi isso que eu faço, e é isso que eu faço até hoje, inclusive, né? Então, tudo isso que eu tenho trazido de informações, da avaliação e tal, é para a gente ter bastante atenção na comunicação, ter atenção no vínculo e ter atenção nos detalhes relacionados à avaliação do paciente. Então, tecnicamente falando, a dor é considerada como o quinto sinal vital. E eu não sei se vocês já estudaram um pouco sobre essa metodologia, que é integrar o sintoma dor aos clássicos sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial, incluir isso na avaliação do paciente de uma forma geral e botar a dor também como um quinto sinal vital. Isso faz todo sentido e eu garanto a vocês, passou aí uma moto hardcore aqui atrás de mim, né? Eu estou aqui na casa, na clínica que eu trabalho, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, eu garanto a vocês que se vocês conseguirem fazer um modelo sistemático de avaliação, com quantificação, mensuração objetivadora e qualitativa também, se vocês conseguirem fazer isso sempre, antes de tratar, durante tratar e após o tratamento, a qualidade do serviço de vocês, alavanca. Todos os serviços de qualidade em dor no mundo têm dor como quinto sinal vital de rotina. 2, tem avaliações sistemáticas da dor. Não precisa ser uma super avaliação, mas coleta de dados mínima. E mensuram quantitativamente os sintomas dolorosos. Então, se liguem.
querem serem bem considerados, se tornar bem referência, essa é uma forma de vocês começarem dentro da avaliação. A maioria dos pacientes que vocês vão atender ou já atenderam nunca passou por isso. Precisa passar. Precisa ver o que é uma boa avaliação em dor, inclusive. Tá bom? Então, a quantificação dos sintomas dolorosos tem a ver com mensuração objetiva dos fenômenos e também mensuração qualitativa, uma metodologia organizada para que você possa reavaliar o paciente. Então, avaliou no início, reavalia no final, para você ver o que aconteceu com os desfechos. E sistematização. Sempre faça avaliações rotineiras no paciente com dor, né? Então, é importante compreender que eu tenho uma experiência, que a experiência dolorosa ela é qualitativa, ela tem uma descrição da maneira que o paciente descreve, e tem uma experiência quantitativa que eu transformo isso em valores numéricos, para ajudar nessa avaliação sistemática, né? Então, o que seria um qualitativo? A descrição, a narrativa da dor, a história. Olha, eu me machuquei há muito tempo atrás, eu fiquei com muita dor, eu me sinto muito inválido, aí aconteceu que eu adotei um gatinho, um cachorro, e aí o gatinho ele me ajudou muito. Tudo isso é narrativa qualitativa, né? As crenças, a subjetividade, a espiritualidade, a compreensão do paciente, tudo tem a ver com qualidade. Quantidade é valor numérico. Então, tem a ver com escalas visuais, números relacionados à dor, tempo de duração, frequência, hipóteses que você possa ter sobre os sintomas dolorosos ou sobre o diagnóstico, né? Número, objetividade, causas específicas. Isso tem tudo a ver com as medidas mais quantitativas. Comparando aqui quantitativo com qualitativo. Qualitativo é palavras, né? A maneira da descrição da dor. Então, minha dor é assim, minha dor é assado. Quantitativo, essa mesma minha dor é assim, minha dor é assado, eu posso transformar em número. A minha dor é 5 em 10. Eu estou avaliando a intensidade da dor, né? 5 em 10 numa escala numérica de dor, por exemplo, né? Posso usar também um instrumento que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é a escala de dor de McGill. Desculpa, os questionários de dor de McGill não é uma escala, é um questionário, onde ele tem uma das 4 partes dele, é uma parte que mensura a dor de forma qualitativa e de forma quantitativa. Nesse questionário, por exemplo, a gente tem 20 grupos de palavras que têm descritores qualitativos de dor, e nesses 20 grupos de palavras nós temos 10 palavras de descritores sensoriais, físicos, 5 descritores que têm a ver com emoções, 1 descritor que tem a ver com avaliação e 4 descritores que a gente chama de miscelânea, que não se aplicam a esses tópicos. Então, eu posso ter uma dor que é pulsante, pontada, em queimação, mas eu posso quantificar ao final do questionário um valor numérico para o número de descritores e o índice de dor. Então, simples, as 2 experiências estão envolvidas na minha prática, né? Ou eu posso fazer igual esse diagrama aqui, que é muito maneiro, que é um diagrama americano, que ele pode quantificar quais são as áreas de dor no corpo que ele sente. Eu sinto dor em várias áreas. Isso faz parte do diagnóstico de fibromialgia, por exemplo, né? A quantificação de áreas no corpo. Eu posso quantificar várias áreas e posso dar uma qualidade para a minha dor. Ela tem aqui ela botou aqui mais imagens, né, que tem a ver com o tipo de dor. Queimação, fósforo queimando. Eu sinto queimação no ombro. Eu sinto uma sensação de tiro, né, de facada. Então, um tirozinho no ombro, uma faquinha. Então, eu também estou transformando a experiência quantitativa em qualitativa, fazendo o oposto que o McGill faz. Então, assim, tem formas muito legais de a gente avaliar na prática clínica que podem ajudar muito vocês e ajudar mais ainda o paciente a entender melhor a experiência de dor dele. Porque às vezes ele fala para você assim, ó, tá doendo, me ajuda, acabou. Não tem mais informação. Isso é muito ruim na hora de entender o fenômeno dor de forma qualitativa ou quantitativa. Aqui também tem uma outra ideia da forma quantitativa da dor para avaliação do paciente. Então, eu posso pegar o meu dedão, empurrar uma articulação intervertebral ou empurrar um ponto gatilho e falar assim, ó, o paciente fala, tá doendo, tá doendo, eu tô vendo aqui que eu tô apertando, tá doendo. Mas tá doendo quanto? Com a minha mão, eu não sei. Mas se eu usar um algômetro de pressão, que avalia o limiar de dor por pressão, que é o mínimo de pressão mecânica capaz de produzir dor, eu consigo quantificar esta pressão mecânica do meu dedo. Então, enquanto ali, na experiência qualitativa, eu falo, ó, eu apertei forte, doeu, aqui no algômetro de pressão, eu apertei 2,5 kg de força por centímetro quadrado e a dor apareceu, que chegou no limiar. As 2 informações são relevantes, só que para o paciente com dor crônica, talvez o valor numérico seja mais interessante para você reavaliar. Lembra? Sistematização. É uma forma de vocês olharem a maneira dessa comunicação. E todo esse engajamento que eu quero fazer da avaliação é para também ajudar o paciente. Olha,
você estava assim, você está assim agora. Se você não deu esse teste positivo, o seu prognóstico é bom. Se você não apresentou nenhum nervo sensível e tem um exame neurológico bom, cara, você não tem por que ficar limitado de se exercitar. Ou fala assim, olha, qual é a chance de você ter um problema na frente se você tem fatores psicossociais menos relevantes? Excelente, você fica super bem. Então, o risco é baixo. Então, olha só, tudo isso tem a ver com engajar o paciente para ele se sentir motivado, feliz, e olha que legal, posso me exercitar, que bom. Na semana passada também eu avaliei uma paciente que tem uma uma listese grave na coluna, grau 2, que já faz compressão de nervos, três médicos, cirurgia, beleza, olhando a imagem da mulher. Fui examinar a paciente nessa semana agora. Exame neurológico, normal. Exame músculo-esquelético, normal. Força, reflexos, força, músculo também faz parte do neurológico, né? Mas força, amplitude, não tem ponto gatilho positivo, tem uma pressão mecânica que se empurra lá, a articulação lombar dele, doloridinho. Normal o exame físico da mulher, vai operar o quê? Olha o desfecho que isso ia ter. Então, assim, ela já está fazendo o plano de se exercitar, coisa que ela estava inválida, sentindo inválida, porque tinha que operar a coluna. Então, assim, cara, a gente tem que melhorar nossa comunicação com o paciente e dar bons resultados para ele. Esse que é o nosso lance, da avaliação ao tratamento. E entrando um pouco mais agora no manejo da dor, como eu trato o paciente, eu falei ontem isso na live de vocês, sobre os erros que a gente comete sobre dor aguda e dor crônica, e um erro grave é também considerar que a dor crônica eu preciso tratar de forma analgésica. E por que eu vou considerar isso um erro grave? Porque as terapias analgésicas, em algum momento, num paciente com dor crônica que procurou vários serviços, falhou, não rolou. Medicação, procedimento, meio físico que a gente utiliza, acupuntura, exercício, e tentou várias coisas que falharam. Por quê? Dentro dos vários motivos que a gente pode encontrar das falhas terapêuticas em dor crônica, existem vários motivos para isso, a gente pode ver que o paciente não tem um sistema analgésico tão eficaz. Então, significa que oferecer tratamentos analgésicos pode não fazer a menor diferença, e não faz diferença para alguns grupos de pacientes, estilo fibromialgia. Não faz diferença consumir analgesia. Então, o foco aqui que a gente deve ter no manejo da dor, de uma forma geral, é para a dor aguda, analgesia seguida de ganho de função. Analgesia, para a gente minimizar ao máximo a dor do paciente, para que a gente tire ele o mais rápido possível das incapacidades que a dor aguda está trazendo, e promova a função, incentive o paciente a ser ativo para que ele rapidamente entre nas suas atividades físicas normais, usuais, trabalho e tudo que ele faz na rotina. O foco podem ser terapias passivas, mas utilizadas num tempo que o paciente rapidamente melhore e você entre por terapias mais funcionais, mais ativas. Na dor crônica é o oposto. O nosso foco é o ganho de função. A nossa meta não deve ser oferecer analgesia. E se o paciente só quer receber tratamentos analgésicos, se ele quer só receber tratamentos que tenham o controle da dor como foco, não vai dar certo, provavelmente, a intervenção. Não vai rolar. Porque enquanto ele acha que ele tem que receber um tratamento analgésico, você está oferecendo analgesia e não está funcionando. E não vai funcionar, galera. Não vai funcionar. Foco no ganho de função, foco na meta funcional. A gente falou isso dos erros de ontem, inclusive, se liga. Foco no ganho de função, foco na meta. Terapia ativa sempre, cognitiva, funcional, com foco na funcionalidade. E as terapias passivas, elas são adjuntas, uso mínimo, ou você nem usa. No grupo que eu fiz de especialização em dor, nem usava. Inclusive, nem usava. Era focado em restauração funcional. Entenderam a diferença dos dois? Show de bola, vamos seguir. E dentro dos modelos que a gente conhece de analgesia, de efeitos analgésicos, a gente tem um clássico que a medicina usa, que não se aplica à fisioterapia, que é a escada analgésica do OMS, onde cada degrau da escada representa uma oferta de tratamento analgésico. Não funcionou no degrau, próximo. Não funcionou, próximo. Não funcionou, próximo. Para a gente não funciona desta forma. Para a gente funciona meio que numa escada rolante. Todos os nossos recursos podem funcionar para dor fraca, moderada, forte. Fraca, moderada, forte. Todos. E eles vão rodando numa escada. A terapia manual funciona para dor fraca, mas também funciona para dor forte. A neuromodulação não invasiva, que eu tenho aqui no meu consultório, é o meu gancho do meu TNS aqui atrás,
funciona para dor forte, fraca, moderada, também da mesma forma. Então, o nosso tratamento faz muito mais uma escada rolante do que uma escada de degraus como a oferta médica. E aqui tem vários dos nossos recursos, só para vocês lembrarem também aí da formação acadêmica, e muitos de vocês usam vários desses recursos, eu utilizo alguns deles, né? Eu tenho voltado a me interessar pelo TENS e pelo laser, depois de muitos anos, isso foi muito importante, está sendo importante para mim por um motivo específico: resultado e evidência, ciência. Então, tem ciência boa e tem resultado bom na prática. Então, assim, cara, não tem por que eu não usar, parar de ficar com essa... Eu criticava muito, pessoalmente, eu me criticava por usar, abortei a missão e tenho voltado a me interessar por esses recursos. Eu acho que eles fizeram bastante diferença aí estão fazendo diferença nos meus atendimentos usuais, né? Acho que tem vários tipos de recursos da fisioterapia: eletro, termo, terapias por som, fototerapia, que inclui o laser, cinesioterapia, terapia manual, acupuntura. E nós temos terapias mais utilizadas nos últimos tempos: ondas de choque, tratamentos com vibração, campo magnético e agentes tópicos. Pomadas que esquentam, que esfriam, que produzem um efeito chamado contra-irritante. Eu fiz um Reels no meu Instagram sobre efeito contra-irritante com pomadas que esfriam. Vocês devem ter visto aí, quem me acompanha no Insta, né? Mas mesmo que as evidências, são evidências antigas, mostrem que os recursos têm uma baixa qualidade, uma baixa eficácia, a gente também tem que criticar o estudo, porque a maioria desses estudos, a qualidade metodológica do estudo é fraca, então ele não consegue testar numa organização de um ensaio clínico, né, o que realmente funciona ou não funciona. Os estudos atuais têm feito isso, com laser, com TENS, né, com o uso do TNS, do TDCS. Né. O ultrassom fica ali no meio termo, a crioterapia está sempre... ou vai num canto ou vai no outro, é sempre meios extremos, né? No final das contas. Mas é legal, né? Assim, a gente poder ver que a ciência faz a gente mudar as nossas condutas, e é exatamente isso que a prática baseada em evidência faz com a gente, né? Eu trouxe aqui, só para curiosidade de vocês, alguns mecanismos de ação, alguns recursos que a gente utiliza, né? Tem várias dessas teorias de mecanismos, efeitos que têm a ver com a nossa prática no dia a dia e tal, né? Efeitos do tecido, neurofisiológicos, psicofisiológicos e o placebo-nocebo, que estão potencialmente inseridos na nossa rotina de trabalho, e a gente tem que ficar ligado em qual mecanismo, ou quais os mecanismos a gente pode, de repente, utilizar na prática, né? E aqui também só um exemplo para vocês verem que existem várias teorias, hipóteses, mecanismos de ação propostos para dor crônica, para dor de uma forma geral, dor aguda e dor crônica, onde a gente tem efeitos nos tecidos, nos sistemas centrais e nos sistemas de resposta, como o motor, endócrino e o simpático parasimpático. Então, a gente tem bons recursos para analgesia, com efeito adverso baixo, com eficácia e com uma prescrição correta de acordo com as suas regulações desses aparelhos e dos recursos que a gente utiliza, né? Eu gosto de dividir a neuromodulação, né, o efeito analgésico, em duas vias: a down-top, ou seja, dos tecidos em direção ao sistema nervoso central. A gente tem aqui TENS, ultrassom, terapia manual, com vários alvos no sistema nervoso. Tem corno posterior da medula, tronco cerebral, cérebro em si. E só dois exemplos para vocês de terapias que vocês utilizam. A TENS, isso me ajudou a me dar uma base assim, despertou minha força, vou voltar a usar o TENS, pela alternância das frequências, mostrando que um dia o paciente ele trabalha com alta frequência, outro dia com baixa frequência, e isso não produz um efeito de tolerância do sistema, e a gente vai seguindo nessa vibe, né? E terapia manual, que talvez seja aí a terapia mais utilizada pela maioria dos físios, com mínimo de formação, uma formação boa, né, boa acadêmica, e que buscaram algum mínimo de curso de terapia manual, mostrando aqui só o exemplo do modelo do Bielowski, uma parte do modelo, que é os efeitos no sistema nervoso periférico e central, que são os efeitos mais estudados de terapia manual, né? No tecido, na medula, tronco cerebral, cérebro, respostas não específicas e por aí vai, né? Mas é só para vocês conhecerem um pouquinho sobre isso. Lembrar que o exercício físico também é dar um top, então movimentar o corpo de uma forma geral, trabalho de resistência muscular localizada, o próprio treino de fortalecimento, que tem uma analgesia mais a longo prazo e resistência, são trabalhos de analgesia de baixo para cima, dá um top. E a gente tem as analgesias ao contrário, top-down, ou seja, tratamentos que eu ofereci que mexeram no cérebro do paciente e produziram determinadas
respostas, né? Então, a gente tem aqui TDCS e TMS, que são tratamentos de neuromodulação não invasiva, métodos educativos, que não são tratamentos em si, mas fazem parte da terapêutica do paciente com dor, terapias de espelho, biofeedback, realidade virtual, aí tem várias outras conhecidas, hipnose, distração, terapias de imagética motora ou de imagética só de palavras, de induções, também são consideradas terapias top-down também, que mexem no cérebro para produzir efeitos analgésicos de diversas áreas. E o exercício físico talvez seja um dos grandes modelos top-down que a gente tem, pelos vários efeitos no sistema nervoso central e em outros sistemas também. E aqui tem boa parte deles, que muitos de vocês conhecem, o aeróbico, o alta intensidade, que é o HIIT, pliometria, coordenação, equilíbrio, os trabalhos de realidade virtual, com imagética motora gradual, controle motor, biofeedback, né? E por aí vai. Vários desses modelos são muito legais para a gente poder aplicar na prática, né? Quem ficou até agora vai saber qual é a senha agora da aula. A senha de ontem era doloroso. A senha de hoje é fisioterapeuta, né? Então, assim, eu acho que eu gosto muito dessa ideia do doloroso e tal, né? Mas é isso mesmo. A senha de hoje do resumo é fisioterapeuta, tá? Então, ontem foi doloroso, da aula de ontem. A senha de hoje é fisioterapeuta, tá? Guardem aí no coração. E eu queria terminar essa apresentação, né? Eu fico muito feliz de trazer isso para vocês. Isso aqui é minha vida de trabalho, minha prática, né? Com o depoimento de uma aluna também, uma outra aluna que eu tive, talvez a aluna que mais fez os cursos comigo de treinamento em dor. Deixa ela falar aí para vocês ouvirem um pouquinho. Meu nome é Amanda Lima, eu sou fisioterapeuta e hoje eu atuo no Comitê Olímpico do Brasil, dentro do Centro de Treinamento do Time Brasil. Atuo hoje com atletas de alto rendimento. Então, dor é o tipo de coisa que a gente não costuma estudar muito, né? Então, embora para mim é incrível isso de nós fisioterapeutas, a gente estuda muito pouco. Na faculdade a gente não tem nada específico sobre dor, né? Isso gera uma carência muito grande de você compreender os tipos de dor, de você conseguir entender o approach de cada tipo de dor diferente, com cada paciente que ele vem de uma forma diferente. Então, aprender a avaliar, a compreender tanto a neurofisiologia quanto o entendimento do curso dessa dor específico para cada caso, isso melhorou muito visual, inclusive com meus pacientes crônicos e hoje trabalhando com esporte de alto rendimento também ajuda bastante. Mudou alguns tipos de preocupação e de formas de acessar essa dor. Por exemplo, o uso de alguns questionários, né, de medo de evitação, algumas coisas que são apresentadas no curso. A própria anamnese, né, a forma de explorar essa dor, e isso mudou bastante, porque ficou mais específico, consigo não só aquelas perguntas básicas, mas a gente aprende a manha, né, de ir explorando o que aquele teu paciente está te dizendo e a gente conseguindo entender mais profundamente de onde vem aqueles sintomas. E também o uso de alguns equipamentos como o algômetro, o estesiômetro, né, para entender, nem só o estesiômetro, né, mas para entender a área de hiperalgesia primária, secundária. Isso é bem interessante e mudou, porque eu uso muito na minha prática clínica. E sim, os resultados são melhores, com certeza. Então, quando a gente compreende melhor, a gente tem mais armas, sim, para mais ferramentas potencializar aquele tratamento, né? Então, sim, eu posso dizer que sim, principalmente meus pacientes crônicos, né, de dor crônica, de dor de longa data, sim, isso ajuda bastante. Nossa, valeu muito a pena. Aliás, eu estou precisando fazer ele de novo para dar uma reciclada. Valeu muito a pena. Eu acho que todos nós, vou falar aqui, como eu sou fisioterapeuta, eu vou falar para a nossa classe, eu acho que todos nós, fisioterapeutas, que trabalhamos com gente que sofre, né? A gente precisa entender a dor, a gente precisa estudar mais a dor, a gente precisa compreender cada vez mais como é que tudo isso funciona, para a gente poder ter maior capacidade para ajudar nossos pacientes, nossos atletas e por aí vai. Show de bola, gente. Vou deixar aqui o slide aqui da analgesia top-down. Faz um print aí da tela e marca lá no Instagram, né, para vocês saberem que vocês aprenderam sobre alguns detalhes relacionados a engajamento, tratamento.
Faz um print, eu vou deixar um minutinho aí essa tela do exercício. E é muito bom poder ouvir o depoimento da Amanda, porque a Amanda, ela, quando fez o primeiro curso comigo, foi em 2015, né, ela nem trabalhava no esporte olímpico, né, ainda, mas ela estava já engajada em parte da área esportiva. E, cara, eu vi o crescimento da Amanda, ela se tornou uma super fisioterapeuta e bem preparada para atender dor no esporte. Então, ela fez várias vezes o curso, poxa, a gente tem um relacionamento ótimo também, e ela conseguiu chegar, talvez, num lugar que a maioria dos fisioterapeutas do mundo não vão chegar, que é num comitê olímpico, bem treinado em dor e fazendo um bom manejo de dor na sua prática clínica lá no comitê olímpico. Então, eu fico muito feliz de ela ter alcançado, voado dessa forma, né? E acho que, assim como ela, todos vocês têm as suas oportunidades de voarem alto bem treinados, porque gente mal treinada não chega onde quer chegar. Então, vocês bem treinados, bem preparados, a parada funciona e o negócio vai ser bom para vocês no final das contas. Bom, vocês já fizeram aí os seus prints das telas. Deixa eu encerrar a apresentação aqui. Vou parar de compartilhar. Voltar para minha cara dolorosa aqui para vocês, né? Então, assim, obrigado aí pela aula de vocês. Deixa eu dar alguns lembretes aqui. Isso é muito importante, que quem ficar até o final, a gente vai fazer um super sorteio sobre o método para que vocês para alguém seja sorteado, né? E eu vou explicar no fim aqui como é que isso vai funcionar, né? E para quem ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp ou não entrou nos nossos canais de comunicação, entrem, que as 3 aulas lá vão estar disponíveis. Essa é a segunda aula gratuita, domingo tem uma outra aula gratuita. Eu vou sempre avisando tudo que está acontecendo sobre essas aulas lá nesses grupos do WhatsApp e tal. E se você não está participando, participe ainda, que vai ser muito bom para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Na próxima aula a gente vai falar sobre como, na prática, vocês podem se tornar referência no tratamento da dor crônica dos seus pacientes. Queiram ser referências para os pacientes, eles querem buscar referências. Eles querem buscar pessoas bem preparadas, pessoas que mostrem resultado, pessoas que mostrem engajamento e gente que cuide bem deles. Esses pacientes com dores crônicas, eles são sofridos, eles são mal assistidos pelo sistema de saúde, já foram maltratados por profissionais de saúde, inclusive. Então, chega junto na aula de domingo agora, que você vai aprender e juntar essas informações que eu tenho trazido na aula de ontem e na aula de hoje para colocar em prática também, né? Então, como eu falei no início da live, eu queria até falar um pouco mais sobre vários assuntos. Disse que ia falar um pouco sobre o PET dor, né? Eu tenho aí um carinho muito grande por esse treinamento. E se você tem interesse de ir mais a fundo no estudo da dor, de se tornar uma referência no tratamento da dor, ajudar o seu paciente a ter um melhor controle de dor, ser mais resolutivo e resolver o problema dele, né? Chega junto, que isso vai ser muito importante para vocês, né? Já falei das aulas gratuitas, mas você pode ir longe, eu acho que você pode melhorar muito a prática clínica de vocês. E eu digo para vocês que a minha prática clínica melhorou muito quando eu fui me especializar em dor, quando fui treinar sobre dor, mesmo já trabalhando num centro num centro de dor aqui no Rio de Janeiro e tal. Foi muito importante para mim. E o mundo da dor ele se abriu quando eu fui para esse centro de dor. Então é muito legal para mim ouvir o depoimento como o da Amanda, que vocês assistiram, porque é possível que vocês cheguem onde vocês querem chegar, né? Essa é uma coragem que a gente tem de conseguir alcançar voos longos, mas bem treinado, porque uma pessoa bem treinada em dor faz muito bem lá na frente, porque ele vai ser reconhecido pelos profissionais da área e pelos outros profissionais que estão dando assistência. Então, se você for bem treinado, a chance de você fazer um bom diagnóstico, fazer um bom tratamento do paciente, entregar o resultado é muito grande. Então, a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso aqui, né? Já falei para vocês sobre essa questão da efetividade, eficácia de se tornar uma referência em dor crônica, e a gente vai juntar essas informações, né? Como é que vai funcionar o sorteio? Lembra que eu falei do sorteio doloroso do método PET dor? Preste atenção, ativa a sua rede de saliência cerebral, que é igualzinho a ontem. Então, quando acabar a live aqui, eu desligar, vocês têm que, lá no banner que eu publiquei ontem, algumas postagens atrás no meu próprio Instagram, eu perguntei assim, qual foi o aprendizado da live de hoje? Utilizem os mesmos comentários daquele local para marcar 2 amigos de vocês, né, e descrever o que vocês aprenderam na aula de hoje. Quem for sorteado vai ganhar uma inscrição no método PET dor, do Programa de Educação e Treinamento em Dor, que é exclusivo e fechado, e a gente vai abrir novas vagas na semana que vem, numa condição dolorosamente especial.
tá bom? Mas você pode ganhar de graça, quem sabe, né? Você é sorteado. Eu já fui sorteado uma vez só, ganhei uma camisa quando eu fui voluntário nas Olimpíadas, eu ganhei a camisa das Olimpíadas. Foi isso, né? O máximo que eu consegui de sorteio. Vai que vocês conseguem essa sorte e sejam sorteados também, né? Comente lá no seu... Não esqueça de comentar o seu maior aprendizado lá no feed, né? no banner que eu botei. E o sorteio no domingo, às 8 horas da noite, durante a live, a nossa última live da semana. Tá bom? Gente, muito obrigado. Eu vou abrir aqui o YouTube, que está no meu celular, para que eu possa responder alguns minutinhos aí as perguntas de vocês. Tá? Não vou conseguir responder tudo, galera. Já fiquei sabendo aqui que tem pergunta pra caramba disponível. E deixa eu ver aqui. Podem mandar agora, né? Mandem as perguntas de vocês. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Mandem algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu ver o que apareceu. Ixi, tem tanto comentário aqui que fugiu. Botem aí novamente alguma pergunta de vocês que eu vou responder, porque não está aparecendo, não estou conseguindo ver todos os comentários de vocês. Temos alguns minutinhos aí para perguntar, tá bom? O pessoal aqui da organização já botou o banner, né, de acesso lá no Instagram. É só vocês irem direto lá no Instagram e fazer a marcação de 2 amigos e comentar o que vocês aprenderam na live de hoje, tá? Estou esperando aqui as perguntas. Tem alguma indicação de livro sobre dor? Carlos, excelente pergunta. O melhor livro que a gente tem no Brasil é o Tratado de Dor da SBED. Tá? Fiquei sabendo que ele está com o volume acabado, mas vamos lá. Vamos ver a pergunta aqui do Bartô. Professor, o HIIT não vai contra o que se preconiza a manter a frequência cardíaca muito elevada por um período grande de tempo após o exercício? Excelente comentário seu, cara. A ideia da gente trabalhar com HIIT, se você souber trabalhar com HIIT, é trabalhar num modelo chamado analgesia induzida por estresse. Então, você vai produzir um estresse metabólico no paciente, numa frequência cardíaca moderada alta, para que o efeito metabólico analgésico se perdure depois. Esse é o mecanismo de ação. O desenrolar disso fica para um outro bate-papo, beleza? Camila, na anamnese a gente pode acrescentar tudo que a gente quiser, mas desde que faça sentido para você. A sua avaliação pode ser gigantesca, mas, cara, se você não souber interpretar as informações, vai ficar difícil para você. Então, assim, minimamente, informações gerais sobre dor, informações gerais sobre a funcionalidade do paciente, história geral, claro, né, sempre faz parte, HPP, história da doença e tal, exame físico, diagnóstico cinético funcional e intervenção aplicada ao paciente. Esse é o roteiro que eu utilizo na minha prática. Tá? Suelen, ultrassom para dor crônica, eles têm vários mecanismos de ação periféricos e de mecanismos no tecido, mecanismos neurofisiológicos, né, mas o ultrassom não é uma indicação tão consistente para a dor crônica. Apesar de terem vários colegas que utilizam, existem abordagens que são consideradas até mais eficazes que o ultrassom, mas não estou dizendo que é para deixar de usar o ultrassom na prática, tá bom? Anderson, olha só, minha experiência com síndrome pós-pólio é 0, bicho. Mas eu te dou uma dica. Vai lá no Google, digita nas revisões da Cochrane e procura a última revisão sistemática sobre exercício físico na dor crônica. E tem artigos sobre síndrome de dor pós-pólio. Você vai estar super bem servido lá, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui o que vocês perguntam. Dores na coluna indicado fazer alongamento? É sim, William, você faz alongamento, mas bem orientado pelo fisioterapeuta, né? Eu acho que um fisio que supervisiona bem o paciente significa que a chance dele ir super bem é ótima, né? Marielle, você vai aprender sobre tratamento da fibromialgia? Com certeza. Fica ligado, porque o tratamento da fibromialgia é bem específico para essa condição, né? Você não pode dizer que você é especialista, porque a área de dor crônica não é uma área ainda reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, o COFITO, como uma especialidade. Mas você pode se dizer que você é uma pessoa especializada no tratamento de dores crônicas, que é o que eu faço, inclusive, né? Thaís, você falou do HIIT e pliometria. A ideia é fazer o paciente acelerar a frequência cardíaca para produzir um modelo de analgesia induzida por estresse, né, e ele conseguir noradrenalina e serotonina durante o treino. Então, não é via de endorfina, que é mais do aeróbico, né? É muito mais por essas vias analgésicas não opioides, né? Brenda, terapia por espelho na dor crônica, excelente pergunta. Eu adoro terapia do espelho, ela é muito específica para condições dolorosas em segmentos do corpo, mãos e pernas, que trata pacientes com dor pós-amputação, pessoas que perderam a função, né, negligenciam o segmento, como no pós-AVC, como nas dores crônicas na mão, pé e tal. A gente utiliza a terapia do espelho para dar uma enganada no sistema nervoso e fazer com que ele entenda no final das contas, né? Top é você, Marcela.
né, o livro é Tratado de Dor da SBED, tá bom? Da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Um capítulo que eu escrevi sobre o atendimento multiprofissional em dor. Eu e o Marcos Lisboa, lá de Porto Alegre. Né? Letícia, pela experiência, um paciente com dor aguda costuma relatar melhor após quanto tempo em média? Letícia, de uma forma geral, vamos pegar o exemplo do dor lombar, os pacientes melhoram em até 12 semanas. Né? Então, até 12 semanas. Só que a maioria deles melhora nesse bloco inicial, de 2 semanas. 2, 3 semanas. Né? Isso significa o seguinte, que como a maioria melhora rápido, independente do que você faça, né, significa que o paciente ele pode ficar assintomático. Mas, a partir desse momento, se ele não melhorou, ele já entra num quadro crônico. Né? Tá bom? Vamos ver aqui. Pô, tem tanta pergunta, galera. Desculpa, eu não vou conseguir responder tudo, não. Mas, vamos ver aqui. Isabel, dor na coluna e posição postural. Cara, apesar de ser um assunto polêmico, os estudos mostram que não faz muita diferença a questão da postura, seja hiperlordose, cifose, perna cruzada, perna para lá, e a recomendação é você alternar essas posturas, esses movimentos ao longo do dia do paciente, tá bom? O Heráclito, que é o meu grande amigo aí, foi um dos grandes professores da maioria de nós, dolorosos, né? Ele faz uma pergunta muito legal aqui, que é, quais são as dificuldades para adesão dos pacientes com dor crônica orofacial e DTM? Heráclito, acho que a grande dificuldade da adesão é, primeiro, a quantidade de dor que o paciente sente significa que, às vezes, o próprio terapeuta não é capaz de trazer esse alívio da dor que o paciente tanto quer, por expectativas muito não encontradas, né? Muito desproporcionais, desequilibradas, muito modulatórias, excitatórias, digamos assim. Né? Então, esse equilíbrio da expectativa, você sempre ser honesto com o paciente, estabelecer metas, fazem com que ele tenha maior adesão. Gente, vou responder mais uma pergunta aqui, senão não vai dar certo. Né? Vou responder a Fabiana aqui. Ó. Oi, boa noite. Tem como dar uma dica sobre tratamento de dores no ombro do paciente pós-AVC? Excelente pergunta, é super desafiador atender os pacientes pós-AVC. A maioria deles podem seguir com dor, quando tem dor, né? A dor é neuropática, né? Pelo dano no sistema nervoso central, e conectada com dor musculoesquelética pelos imobilismos, né? Pelas dificuldades, pela dor miofascial, que muitas vezes se desenvolve. Então, o tratamento desses pacientes é um tratamento como você pode pegar parte desse tratamento da traumatortopedia para a musculoesquelética, e para a dor neuropática, dentro da área da fisioterapia, a gente tem recursos físicos de corrente elétrica periférica e central, em tratamento na cachola, e exercício físico para que o paciente se mantenha com algum grau de condicionamento físico e ganhe o analgésico, tá bom? A última pergunta que eu vou responder aqui, eu prometo. Ó. Carolina, o efeito da analgesia da atividade física tem o mesmo efeito para a pós-risotomia da coluna lombar? Cara, são mecanismos de ação completamente diferentes. O cara vai na risotomia, ele vai lá no nervo periférico e neuromodula o nervo periférico. Exercício físico faz uma neuromodulação cerebral. Ele não está modulando o cérebro, ele está modulando a raiz nervosa ou qualquer outro nervo periférico. Então, é um mecanismo de ação totalmente diferente. Gente, já falta aí um minutinho para acabar a nossa live. Olha, muito obrigado, muito satisfeito aí de ter vocês participando. Quem não fez aí a sua selfie da aula, faça para garantir lá e se inscrevam e coloquem lá no nosso feed, marquem 2 amigos de vocês do feed que a gente falou sobre o que você aprendeu hoje. Tem algumas postagens anteriores, né, para vocês marcarem e escrevam o que vocês aprenderam. Tá? Novamente, muito obrigado pela organização, pela presença de vocês. Estou super à disposição para a gente conversar. Tá? Até domingo. A gente se encontra 8 horas da noite para falar da última live e falar do sorteio do método PET Dor. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.